Tô de volta e agora vamos começar a segunda temporada. Resumo, é hora da revisão. A segunda temporada começa com Stannis Baratheon se proclamando novo rei. Ele recebe a carta que o Ned Stark mandou e começa a tomar todas as providências para que todo mundo saiba que ele é o próximo herdeiro de direito do trono. Então ele manda uma carta para todo mundo avisando que ele tem que ser o rei e quem discordar vai ter que morrer. Inclusive o próprio irmão dele, o Renly Baratheon. E ele faz tudo isso achando que está sob a proteção do Senhor da Luz, que é o papo furado que a Melisandre fala para ele todos os dias. No acampamento de Robb Stark, ele se encontra com Jaime, que está sequestrado, e já sabe do incesto entre o Jaime e a Cersei. Ele fala que vai libertar o Jaime se tiver em troca a Sansa, a Arya, a Independência do Norte e os restos mortais do Ned Stark. E o Jaime fala que não vai ter porra de negociação nenhuma, que Leão não negocia com o Lobo. O Robb sabe que precisa de mais aliados. Então o que ele faz? Ele envia o Theon para falar com o pai dele, o Balon Greyjoy, para pedir uns barcos para ajudar na batalha. E aproveita e envia a própria mãe para ir negociar com o Renly Baratheon, que atualmente é o Baratheon com mais exércitos. Então se ele tiver o exército do Renly e os navios do Greyjoy, ele ganha a guerra. Além da muralha, a equipe da Patrulha da Noite encontra o acampamento do Craster. É um alojamento que fica no meio da estrada que sempre ajudou os membros da patrulha, dando comida e teto. E nesse encontro, o Craster avisa que está sendo reunido um exército para invadir a muralha. Um exército de selvagens sendo liderado pelo Mance Rayder. Em Porto Real, o anão chega para assumir a função de mão do rei no lugar do pai. A Cersei fica puta, ele promete que vai só dar conselho. E o anão chega puto, porque na cabeça dele, porra, eu vou trocar o Ned, a Arya e a Sansa e eles devolvem o Jaime. Só que o Ned morreu, a Arya fugiu e só tem a Sansa por lá. E ainda nesse episódio, o Joffrey começa a perguntar pra mãe dele se o pai dele tinha outros bastardos. Se por acaso é verdade que ele é ilegítimo, e ela meio que nega, mas ele não cai no papo dela. Tanto que o resto do episódio é só uma grande matança de pessoas e crianças. São soldados do rei, que ainda a gente não sabe quem foi que mandou eles, matando todos os filhos ilegítimos que se tem notícia. E o último, que era o Gendry, não foi encontrado, mas já falaram que ele tá seguindo em direção à muralha e que ele tem o elmo de touro e seria possível reconhecer ele pelo elmo. A gente encontra essa caravana, que é a mesma caravana que a Arya tá seguindo junto. Lá em Porto Real, o pequeno conselho se reúne. A Cersei decide ignorar os termos de paz do Robb Stark e ignorar também o pedido de mais homens feitos pela Patrulha da Noite. Foda-se, o que ela quer é mais homem pra ela. E a gente sabe por quê, né? Logo depois, o anão convoca o Janos Slynt, que é o capitão da patrulha da cidade. E o anão quer saber quem foi que ordenou a matança dos bebês, os bastardos do Robert. O Janos não conta, o anão manda o Janos pra muralha e bota o Bronn no lugar dele, como capitão da patrulha da cidade. A Cersei fica puta, porque ela tinha um grande aliado, né, que era o Janos. E nessa conversa o anão descobre que quem mandou matar os bebês não foi a Cersei, e sim o Joffrey. E ela nem ficou sabendo. Em Pedra do Dragão, o Davos procura um grande amigo pirata em busca de navios para ajudar o cerco ao Porto Real. E o Salador Saan empresta 30 navios para fazer o ataque junto aos Stannis. Tudo isso em troca de fama e dinheiro. Mas o que ele queria mesmo era fuder com a rainha. Logo depois, o Stannis transa com a Melisandre. Ela diz que ele precisa se entregar para o Senhor da Luz e que se ele der um filho para ela, ela vai mostrar o caminho da vitória. Papo furado para conseguir rola. Nas Ilhas de Ferro, o Theon chega para negociar com seu pai, a pedido do Robb. E o Balon fica puto. Porra, meu filho foi pra lá e vem cheio de costume nortenho. E o pior ainda, tá lutando a favor de um outro rei. Ele se recusa a ajudar o Robb Stark e mais ainda, deixa bem claro que o que ele quer é o norte pra si. E durante todo esse tempo, a Daenerys está vagando pelo deserto. Ela não sabe muito bem pra onde ir e tá buscando comida para alimentar o povo dela. E aqui na caravana que está seguindo para a muralha, dois homens da rainha procuram pelo Gendry, naquele projetinho de matar bastardo. O Yoren ameaça eles e eles vão embora, mas prometem voltar. Logo depois o Gendry conta pra Arya que não sabe por que estão procurando ele. E também conta pra Arya que sabe que ela é uma garota. E aí ela aproveita, né, papo vai, papo vem, e conta pro Gendry que ela é a Arya, filha de Ned Stark. Ao norte da muralha, no acampamento do Craster, o Sam se apaixona pela Gilly, ou Goiva, tanto faz. Ele tenta resgatar ela porque ela tem medo do filho nascer homem. Ela não fala porquê, mas acontece uma coisa horrível quando o filho nasce homem por lá. E o Jon se recusa a ajudar ela, óbvio, porque a Patrulha da Noite não tem que ter mulher. E até porque a Goiva pertence ao Craster. De noite, o Jon vai lá saber o que acontece com as crianças que nascem homens. E ele vê o Craster entregando o bebezinho pros caminhantes brancos. Bom, em Porto Real, o anão tenta esconder a Ashai como aia da Sansa. Logo depois, o anão faz uma jogada de mestre.
Ele conta pro Mindinho, pro Varys e pro Mestre Pycelle 3 histórias diferentes a respeito de onde ele quer enviar Myrcella pra casar, em busca de alianças importantes pro reino. A ideia dele é saber qual dessas 3 versões vai chegar no ouvido da Cersei, e assim ele descobre quem é o espião da Cersei. E é a versão que ele conta pro Mestre Pycelle que chega no ouvido da Cersei, porque ela vem reclamar com o anão. O anão vai tirar satisfação com o Mestre Pycelle e recebe a confissão de que realmente a Cersei transava com Jaime, que é o que ele já desconfiava, mas nunca tinha tido certeza. E por fim ele convence o Mindinho a ir falar com a Catelyn e oferecer a troca, né? Entregar a Sansa e a Arya e devolver o Jaime, mesmo eles não tendo a Arya. Mas qual é o problema de uma mentirinha de vez em quando, né? Além da muralha, o Craster expulsa todo o pessoal da Patrulha da Noite do alojamento dele. O senhor comandante fica puto com o Jon Snow e acaba assumindo que sabia o que o Craster fazia com os bebês machos. Mas nunca falava nada porque o Craster ajudava a Patrulha da Noite. E se o cara te ajuda, tudo bem matar uns bebês aqui e ali, né? Em Winterfell não acontece nada demais, é só o Bran tendo mais sonhos de lobo. E o Mestre Luwin dizendo que isso não existe, é coisa de um moleque doido. Lá no sul, o Renly decide se casar com Margaery Tyrell. É uma aliança que faz com que o Renly consiga apoio da família Tyrell e todos os juramentados dela. E Tyrell é uma das famílias mais poderosas do reino. Talvez só fique atrás dos Lannister em dinheiro. Ele inventa um torneio aí e o Loras perde a batalha para Brienne. E a Brienne diz que deseja servir ao rei e ser parte da sua guarda real. O que ela consegue. Ela é meio apaixonada por ele. Bom, a Catelyn começa a negociação em busca dos exércitos de Tyrell a favor do Robb Stark. Só que o Renly é teimoso pra cacete e acha que não precisa do norte pra porra nenhuma. Mas tem uma coisa que ele precisa, comer a mulher dele. O namorado dele, o Loras, irmão da rainha, se recusa a transar com ele até que ele coma Margaery, porque assim ele consegue fundir o casamento de verdade, entendeu? Ele até tenta, mas não consegue, o que ele gosta mesmo é de rola. Nas Ilhas de Ferro, o Balon pressiona o Theon para escolher um lado, ou ele ajuda o norte ou ele fica a favor das Ilhas de Ferro, a favor dos Greyjoy. E ele escolhe esse lado. E para provar essa escolha, ele é batizado com um deus afogado lá. Na caravana que tá indo pra muralha, chegam mais homens Lannister atrás do Gendry. Eles matam Yoren e os homens dele e levam todo mundo pra Harrenhal, aonde o exército Lannister tá acampado. Eles desistem de procurar o Gendry, justamente porque a Arya engana eles, falando que o Gendry já morreu naquela noite. Aí é nessa hora que o Polliver, um soldado Lannister, rouba a agulha, a espada da Arya. Bom, aqui o Robb Stark ganha mais uma batalha contra os Lannister, em uma cidadezinha perto do Rochedo Casterly, ou seja, perto do castelo principal dos Lannister. Aqui a gente conhece o Lord Roose Bolton. Ele é nortenho e leal aos Stark. Ele é a favor do esfolamento de pessoas em busca de confissão. O Robb é meio contra. E é nessa cena também que ele conhece a Talisa, que é uma enfermeira de Volantes, que é uma cidade livre, do outro lado ela tá aí não sei porquê. Na verdade essa personagem nem tem no livro. Em Porto Real, o Joffrey decide punir a Sansa por conta dessa vitória dos Stark, por conta daquela batalha que eu acabei de mostrar. Como eu disse, champinha. Aí o anão salva ela e pensa, eu acho que esse moleque tá precisando transar um pouco, vou mandar umas putas pra lá. O Joffrey recebe as putas e ao invés de transar com ela, manda elas se baterem. Esse netinho do Tywin. Depois disso, o Lancel Lannister aparece no quarto do Tyrion com uma mensagem da Cersei. Ele fala que o Tyrion tem que libertar o Mestre Pycelle sobre as ordens dela. O anão descobre que o Lancel tá comendo a rainha e fala que vai contar pro rei se ele não espionar a favor do anão. E o moleque fica com medo e aceita. Depois disso, o anão resolve soltar o Mestre Pycelle, mas expulsa ele do pequeno conselho. Arya, Gendry e a companhia que seguia para a muralha chegam em Harrenhal, que é um castelo em ruínas onde os Lannister estão acampando. Lá o Montanha está torturando pessoas em busca de informações a respeito de uma tal de Irmandade, que é um grupo composto pelo Beric Dondarrion. Vocês lembram que o Beric foi mandado pelo Ned para buscar o Montanha? Então, depois que o Ned morreu, esse grupo ficou vagando por aí. E agora eles são simplesmente fora da lei, cumprindo ordens de um rei morto. Bom, lá a Arya vê a espada dela, tenta pegar, só que o Polliver percebe e ameaça ela. O Tywin tá passando por lá, vê que é uma garota e salva a Arya e usa ela como copeira dele. Além disso, o Tywin fala pra parar com a tortura e botar o povo pra trabalhar. Acelera Harrenhal! Aqui a Daenerys chega em Qarth, uma grande cidade controlada por 13 homens muito poderosos, que falam que ela só vai entrar se mostrar o dragão. Tu mostra o meu que eu mostro o teu. Ela se recusa e eles ficam putos. Menos esse brother aqui, Xaro Xhoan Daxos. Ele assume a responsabilidade de deixar ela entrar. Já quer.
No acampamento de Renly, o Mindinho chega pra encher a porra do saco. Ele se oferece pra apoiar o Renly se ele decidir cercar Porto Real. Porque o Mindinho só pensa nele, né? Ele sabe que se o Renly atacar com todo esse pessoal Porto Real, a chance dele ganhar é muito grande. E o Mindinho ia morrer. Depois ele vai encher o saco da rainha pra saber se a rainha tá transando com o rei ou se ela tá dando só pra ninguém. E quem tá comendo o rei é o irmão dela. É intrometido mesmo. E finalmente ele vai se encontrar com a Catelyn. E ele faz aquela proposta que mandaram ele fazer, né? Os Lannister devolvem a Sansa e a Arya, e a Catelyn devolve o Jaime. E a Catelyn acredita que eles têm a Arya, mas eles não têm. Então o Mindinho tá mentindo pra Catelyn de novo. A Catelyn participa depois desse encontro entre o Renly e o Stannis. O Stannis oferece a possibilidade do Renly se render até o amanhecer. E o Renly fala que não vai fazer porra nenhuma de rendição porque ele tem um exército muito maior. Aí o Stannis fica puto e faz o quê? Ele manda o Davos acompanhar a Melisandre pra dentro de uma caverna escura. E lá dentro ela começa a parir uma criatura de fumaça estranha e preta. Só nego doido nessa porra. Eu confesso que quando eu tava assistindo essa série pela primeira vez e vi essa cena, eu fiquei meio desestimulado. Porra, magia, não era uma série de magia. Aí depois eu caguei e continuei vendo. Bom, na tenda do Renly, a Catelyn e ele começam a discutir os termos da aliança. E aí, de repente, a sombra que a Melisandre pariu entra na tenda e mata o Renly. A Catelyn convence a Brienne a fugir e a Brienne passa a jurar a sua espada a ela. O Loras fica puto e também concorda que o Stannis deve ter alguma coisa a ver com a morte do Renly. Só que em vez de batalhar, ele também decide fugir, já que o exército do Renly fica todo desorganizado com a morte dele. Quando Stannis chega, todos os vassalos do Renly vão pro lado dele, exceto os Tyrell, que fogem. E o Davos recomenda, na batalha em Porto Real, não leva a Melisandre, porque se a gente vencer, vai parecer que o crédito vai pra ela. E o Stannis concorda, eles vão pra guerra sem a Melisandre. Em Porto Real, o anão descobre duas coisas. Primeiro, que a Cersei está guardando uma enorme quantidade de fogo vivo e que as pessoas da cidade acham que a culpa por toda a pobreza deles é do anão. O anão vai conversar com o químico que está fazendo o fogo vivo e descobre que a ideia de fazer o fogo vivo era jogar em cima dos Stannis na batalha. O anão diz que não é para ele fazer mais fogo vivo para a rainha e sim fazer fogo vivo para ele. Já no porto de Theon, ele recebe a obrigação do pai de saquear umas pequenas vilas de pescadores, só que ele tem uma ideia melhor. Ele decide atacar uma vila que é protegida pelos Stark com a intenção de atrair os homens de Winterfell para lá. E quando o Winterfell estiver desprotegida, ele ataca. E acontece exatamente isso. Em Winterfell, o Bran recebe a notícia que a vila está sob ataque e manda todos os seus homens irem lá defender. E fica desprotegido. E logo depois o Bran conta que sonhou que o mar invadia Winterfell. Do outro lado da muralha, no punho dos primeiros homens, que é a região que tem por lá, o grupo da patrulha encontra o Quarren Meia-Mão. É um patrulheiro lendário que já matou uma porrada de selvagem. O Quarren pretende invadir uma vila de selvagens e o Jon Snow se oferece para ir junto. Em Qarth, a Daenerys curte uma festinha dada pelos Jarros ou Andaxos. Nessa festinha, ela é convidada por esse bruxo, o Pyat Pree, para visitar a Casa dos Imortais, onde eles podem fumar uma ervinha e ficar de boa. Esse brother aí com uma cara muito legal. O Zaro não gosta muito dessa ideia. Ele fala que não tem que ir lá até porque a carne nova pertence a ele e não vai ficar dando moral pra esse careca de olho vermelho não. E boca roxa. O Zaro aproveita e pede a Daenerys em casamento, em troca da riqueza e poder necessários para conseguir cruzar o Mar Estreito e invadir Westeros. O Jorah fica com ciúminho e é contra. O argumento dele é, a Daenerys tem que conseguir o Trono de Ferro sozinha, ela não pode pedir ajuda para um estrangeiro. Ela concorda e obedece o Friendzone. Em Harrenhal, o Tyrion começa a perceber que a Arya é pouco espertinha demais para ser uma simples camponesa, só que ele não sabe exatamente qual é o papo dela. É nesse episódio também que o Jaqen H'ghar promete a Arya matar 3 pessoas, visto que ela salvou ele mais 2 da morte. E rapidinho ela gasta o primeiro nome, ela escolhe matar o Cócegas, que era o cara que estava torturando os amigos dela. E rapidinho o Cócegas cai e aparece com o pescoço quebrado, do nada. Ela olha pra cima e vê que o Jaqen tava lá em cima dando um okzinho pra ela. Será que o Aécio conheceu o Jaqen também? Não sei. Bom, povo, valeu pela atenção de vocês. Essa foi metade da segunda temporada. Vamos aí que já já sai a segunda metade. Curtam a página, mostrem pros amigos, compartilhem o vídeo. Vamos aí.